Shalom! Ótimo dia para nós, Deus abençoe sua vida. Vamos para a leitura do capítulo de hoje, Levítico, capítulo 19. Pega aí seu marca-texto, caneta, Bíblia e vamos que vamos. Melhorar a iluminação aqui, gente, não repara. A boca meio pálida, com o batom não tá combinando nada. Vamos lá, o importante é a gente fazer nossa leitura. Amanhã eu vou estar melhor, aparentemente, em nome de Jesus. Cabelinho pedindo ajuda, mas não tem problema. Vamos lá, vamos orar para darmos início? Pai, nós queremos agradecer por esse dia, pela noite que tivemos, pelo dia na Tua presença, pelo Teu cuidado conosco em todo o tempo. Como é bom servir o Senhor, exaltar o Teu nome, nos encontrar contigo. Obrigada por esse tempo que temos vivido em Ti, que seja mesmo para nos aproximar do Senhor, nos fazer crescer em Ti, nos trazer maturidade, nos trazer aproximação. Em nome de Jesus, Pai, se mova em nós, tens liberdade em nosso lar, em nossas vidas, em todo o tempo. Exaltado seja o Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Então vamos lá. Levítico capítulo 19 diz assim para nós: O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: Sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Esse versículo é muito conhecido. Levítico 19, versículo 2: Sede santos, pois eu sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor de vocês. Quando matarem um animal para uma oferta de paz, façam como eu mandei, e assim eu aceitarei a oferta. A carne deverá ser comida no dia em que o animal for morto, ou então no dia seguinte. Mas, se sobrar carne para o terceiro dia, ela deverá ser queimada, pois ficou impura. Se alguém comer a carne nesse dia, eu não aceitarei a oferta, e a pessoa que comeu deverá ser castigada, pois profanou aquilo que para mim é sagrado. Essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. E não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas, para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos que tiveram caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu achei interessante isso aqui. Olha o Senhor tendo um cuidado, gente. Não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Aleluia. Versículo 11: Não roube, não minta e não engane os outros. Não roube, não minta, não engane os outros. Não faça juramentos falsos em meu nome, pois isso é profanar o meu nome. Eu sou o Senhor. Não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, seu Deus. Eu sou o Senhor.
Quando julgar alguma causa, não seja injusto. Não favoreça os humildes e nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Uau, gente, isso é muito sério. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Que versículo atual, né, gente? Versículo 17. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis. Não cruzem animais domésticos de espécies diferentes. Não semeiem tipos diferentes de semente no mesmo campo. Não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecidos. Se o homem tiver relações com uma escrava que já foi prometida para ser a concubina de outro homem, mas que ainda não foi comprada, nem posta em liberdade, o homem e a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não estava em liberdade. Nesse caso, para tirar a sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus, o Senhor, um carneiro que ele levará até a entrada da tenda sagrada. Ali, na presença do Senhor, o sacerdote oferecerá o carneiro a Deus e assim conseguirá o perdão do pecado que o homem cometeu. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não comam as frutas que as árvores derem nos primeiros 3 anos. Essas frutas são impuras. No 4º ano, as frutas serão dedicadas a mim, o Senhor, como oferta de louvor. No 5º ano vocês poderão comer as frutas, e assim as árvores produzirão cada vez mais. Olha, gente, olha só a partir do 5º ano eles podiam comer. Os 3 primeiros as árvores eram impuras, os frutos eram impuros. No 4º ano as frutas eram dedicadas a Deus. E a partir do 5º poderiam comer. E então, com essa obediência, as árvores produzirão ainda mais. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus quer de nós obediência. Não comam carne em que houver sangue. Não procurem adivinhar o futuro, nem façam feitiçarias. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Não desonre as suas filhas, entregando-as para serem prostitutas nos templos pagãos. Isso encheria a terra de idolatria e de pecado. Guardem o sábado, que é um dia sagrado, e respeitem o lugar onde eu sou adorado. Eu sou o Senhor. Versículo 31. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito e honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Versículo 33. Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito, e devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não prejudiquem os outros usando medidas falsas de comprimento de peso ou de capacidade. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Uau! Eu sou o Senhor,
o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito. Versículo 37 e último. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Aleluia. Pai, obrigada, Deus, por esse acesso, por essa leitura, pelo teu cuidado, por nos ensinar, por cuidar de nós nos detalhes. Quanto aprendizado, Senhor, quanta coisa atual. Ah, Pai, cada dia que passa, estamos ainda mais admirados, agraciados, porque o Senhor deixou tudo isso registrado para nós. Gratidão por esse cuidado. Te amamos, fale conosco no decorrer do dia, em todo o tempo, como quiser, Pai, nos detalhes. Desejamos estar sensíveis à Tua voz. É a nossa oração. Amém e amém. Glória a Jesus. Palavra de hoje, maravilhosa como sempre, né? Glória a Deus. E do nosso livro aqui, Eu Vou Sair Desse Deserto, o capítulo 47 diz assim: Não se cale até que o céu responda. O Senhor te usa como profeta para replicar na terra o que acontece no céu. Aleluia! Essa frase chave do texto tirado com base em Isaías 62, primeiro versículo. E o que eu quero compartilhar com você é: se você tem uma causa, um clamor, não se cale até que o céu responda. Deus, mesmo sem precisar de lembretes, quer te usar para garantir que não deixaremos de acreditar no que está prestes a cumprir. Mantenha-se firme na proclamação da palavra, lembrando a todos, tanto no céu quanto na terra, do que o Senhor prometeu. Você verá a justiça de Deus resplandecer em sua vida como a luz do dia, clara, para que todos vejam. Amém. Glória a Deus. Toma posse da palavra liberada para a sua vida. Acredite que o Senhor, Ele é o mesmo. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele cuida dos detalhes, não nos deixa desamparados. Amém? Amém. Agora nós vamos ver o capítulo 19. A compreensão para nós aqui. Temos essas ferramentas que nos auxiliam, né? Precisamos saber usar com cautela. Saber usar com sabedoria é interessante, né? Usar com sabedoria, buscando mesmo entender que o Espírito Santo revela coisas a nós individuais. Para cada um ele fala de uma forma e nós precisamos buscar nele, ter essa sensibilidade para ouvi-lo nos detalhes, ser guiado por ele com discernimento. E cada revelação dele para nós é de acordo com a nossa maturidade, com o degrau que estamos na atualidade, com o nosso posicionamento nele. Então, provavelmente tem coisas que eu falo, que eu compartilho, que para muitos pode entrar no ouvido e sair no outro. Não entrar tipo assim, uau, o que você falou aí fez total sentido. Coisas que para mim fica, meu Deus, uau, que palavra, que revelação. E às vezes para o outro fica, não entendi tanto assim. Normal, natural, nada tanto assim. Porque isso vai de acordo com a nossa posição no Senhor, com o nosso relacionamento com Ele, com a nossa maturidade, com a nossa intimidade com o Pai, entende? Isso acontece comigo, tem coisas que eu já ouvi e que na época passaram desapercebidas, sabe? E depois, quando eu ouço novamente, eu fico, meu Deus, eu não tinha percebido isso, eu não tinha me atentado quando Ele falou dessa forma. Sempre vai ser assim. O Senhor Deus, Ele traz para nós atualidades
palavras novas, direções novas, mediante a um versículo, ao mesmo texto que nós já ouvimos, tantas vezes, e sempre vai ser algo novo que Ele revelará para nós. Então, a minha oração, o meu desejo é que você esteja sensível aos detalhes. Busque isso no Senhor, porque é através da sua intimidade com Deus, com a sua busca diária com o Pai, que Ele vai se revelando. Ele não tem filhos preferidos, mas Ele tem os filhos mais achegados. Quanto mais aproximados sermos do Pai, nem sei se tem essa palavra, mas enfim, você entendeu o meu contexto aqui. Quanto mais aproximados estivermos do Pai, mais Ele vai se revelar, mais assunto Ele vai ter com a gente, não é verdade? Esse é o meu desejo para você. Então vamos lá. Glaucia, o capítulo 19 é carinhosamente chamado por muitos estudiosos de o coração da lei, ou o pequeno decálogo. O que é decálogo, gente? Deixa eu digitar aqui. Eu não gosto de falar palavras diferentes. Eu não lembro de já ter escutado isso. Pode ter escutado, já posso ter escutado, mas como não é comum, eu não me recordo. Alguém aí já sabe? Decálogo. Decálogo, também denominado de os 10 mandamentos. Olha! Êxodo tem isso, Deuteronômio também. E contém as 10 instruções recebidas. E resumem os preceitos da vivência comunitária da lei. Olha que interessante! Então vamos lá. Voltando aqui à compreensão. Considerado então por muitos estudiosos como os pequenos 10 mandamentos, pequeno decálogo. Se nos capítulos anteriores Deus estava definindo rituais e limites morais específicos, aqui Ele mostra que a santidade é um estilo de vida prático. É o capítulo que tira a aura religiosa e coloca a santidade no campo, no mercado, na conversa com o vizinho e no cuidado com o idoso. Para nós, este capítulo é sobre a alquimia do cotidiano. Que top! Santidade não é título, é atitude. O foco para nós aqui é como ser cristão fora da igreja. Versículo 2: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ser santo, gente, não é ser perfeito, é ser separado para um propósito. Entenda. É como uma louça fina que você usa em ocasiões especiais. Você é a louça fina de Deus no meio do mundo comum. Versículo 9 e 10, Deus manda não colher os cantos do campo para deixar para os pobres. A generosidade planejada. Deus não quer que a gente dê apenas o que sobra. Olha que forte. Mas Ele quer que a gente já planeje a nossa vida, deixando espaço para ajudar os outros. Santidade também é responsabilidade social. Gente, eu tô admirada com tanto zelo do nosso Pai nos ensinar em coisas do cotidiano, em comportamentos, em ser uma boa pessoa. Hoje nós temos visto os valores sendo perdidos, princípios sendo negociados. E nós vemos que o nosso Deus, tão zeloso e cuidadoso, nos ensina a ser uma boa pessoa. Sabe? Representá-lo aqui na terra exige de nós uma conduta, uma postura. Ser considerado filho de Deus, cristão, evangélico. Nós precisamos entender que em todo tempo somos observados e precisamos dar um bom exemplo.
Com o passar dos anos, isso foi deixado. Falamos aqui na célula sobre as pessoas não ligarem mais para o seu nome, né? Antes era algo muito sério eu falar, eu vou cumprir e dar um aperto de mão e a palavra valia. Hoje, se alguém fala, pode confiar, aperta aqui. E se não tiver um documento escrito, a gente não acredita. E muitas das vezes, ainda com um documento escrito, a pessoa dá um jeito de burlar, não é mesmo? Os valores se perderam. Mas nós, como cristãos, o nosso Deus deixou para nós tudo registrado. Leis. Nos deixou... Eu não queria falar leis. Senhor, me ajuda a lembrar das palavras, Pai, que eu não esqueça quando eu estiver compartilhando. Em nome de Jesus. Vira e mexe acontece isso, gente. Eu não consigo, às vezes, na rapidez do meu raciocínio, as palavras fogem. Mas o Senhor deixou para nós tudo registrado. Condutas, posicionamentos, comportamentos, atitudes. Nos deixou claro o que agrada, o que não agrada. Vemos hoje aqui neste capítulo coisas relacionadas ao cotidiano, respeitar o idoso. Sabe? Coisas assim, que se a gente falar, as pessoas, tá na Bíblia. Acredito que tem muita gente nem imagina. Literalmente, a Bíblia é o nosso manual de vida. Para uma coisa funcionar, tem um manual. Tem sempre lá, modo de usar. E o nosso está aqui. E as pessoas não sabem mesmo, né? Nós estamos aprendendo, gente. Glória a Deus. Santidade também é responsabilidade social. No versículo 32, diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião. Deixa eu ver como é que está na minha Bíblia essa versão. Versículo 19, 32. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo o respeito. E honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Diferente, né? Depois compartilha para mim como que está a versão de vocês. Amo ver as versões diferentes. A gente tem várias formas de interpretar o mesmo contexto e absorver com mais facilidade, né? Vendo várias interpretações, traduções, é verdade, é a palavra certa. Então vamos lá. Em um mundo que descarta o que é velho, Deus manda parar tudo e se levantar para honrar quem tem história. A honra é uma chave de prosperidade. Gente, não deixe isso passar desapercebido no dia a dia, na correria. Honre os idosos. Se na tua casa, na tua família tem, honre-o. É mais velho do que você, independente da idade. Honre. Respeite, trate com carinho. Pare para ouvir, olhe nos olhos. Eles falam agora com mais lentidão. Às vezes não conseguem concluir as palavras, as frases. E às vezes a gente, na nossa ânsia, nos nossos afazeres, a gente nem para ouvir, né, gente? Eu digo isso por mim, estou compartilhando com vocês, o Senhor tratando aqui. Para, dá atenção, olhe nos olhos, mostra interesse pelo assunto. A minha irmã vive fazendo isso. Como eu aprendo com ela? Ela dá toda a atenção, mesmo que o assunto comece a se repetir, sabe? Por conta da idade, repetindo a mesma coisa. Aí daqui a pouco fala como se fosse uma novidade, mas já tinha contado para nós. E ela tem uma atenção e a gente tem aprendido muito. Então, gente, nós precisamos honrar. A honra é a chave da prosperidade. E não comece a honrar por saber que agora é uma chave da prosperidade. Honre porque é um princípio. Honre porque é um mandamento. Ok? Honre porque você quer agradar o coração do Pai. Honre porque você é filho de Deus e quer agir conforme Ele te ensinou a ser. Quem não honra os pais, os idosos, quem não honra o passado, não tem estabilidade no futuro.
Jesus, que forte. Eu vou colocar essa frase como a frase do capítulo 19. Versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Um ensinamento prático e necessário. Santidade combina com boca fechada para fofoca. O mexeriqueiro, ele drena a bênção. Jesus, quer ver o extraordinário? Guarde a sua língua. Senhor, olha, gente, quanto aprendizado que de todo o meu coração, tudo isso que temos aprendido juntos faça sentido para a sua vida. Vamos aprender, deixar o velho homem para trás, nossas atitudes erradas para trás. Aquilo que não sabíamos, éramos ignorantes. Agora, a partir do momento que temos conhecimento, que o nosso objetivo seja fazer diferente, ser melhor. Amém? E a nossa frase final: a santidade que não serve para o seu vizinho, para o seu funcionário ou para os seus pais, não serve para Deus. Ser santo é ser extraordinariamente humano, do jeito que Jesus foi. Que forte, que ensinamento para esse nosso dia. Meu Deus, aí no final assim, esse capítulo é um puxão de orelha amoroso para todos nós, não acha? Ele humaniza a lei e nos traz para a responsabilidade do dia a dia. Que tremendo! Que o Senhor complete no seu coração o que Ele ensinou para nós no início desse dia. Aprenda, se for preciso, ouça novamente, mas vamos absorver tudo isso e que não entre aqui e saia aqui, mas realmente tenha entrado em nós e feito diferença em nossa vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um dia maravilhoso na presença dEle. Que você acesse lugares aonde o Espírito Santo de Deus esteja. Entre ambientes que Ele entra com você. Não abra mão da presença do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa, tua família. Seja um agente do Senhor. Leve amor, paz, transformação. Que as pessoas, aonde estiverem, sintam-se impactadas, transformadas quando você chegar. Que desejam servir o seu Deus ao te conhecer. Em nome de Jesus. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.